Bem-vindos ao PortalCast. Aqui no Portal de Bel, a gente investiga e debate as notícias que realmente importam para Belford Roxo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tem dado o que falar, né? Tudo com base nas nossas apurações recentes aqui do Portal de Bel, as denúncias de nepotismo na prefeitura. Exatamente. O ponto central que as nossas reportagens levantaram é uma aparente contradição. Sabe, existe um decreto municipal que proíbe o nepotismo assinado pelo próprio prefeito. Mas, assim, enquanto parentes de figuras-chave parecem continuar nos cargos, a gente viu servidores de escalão mais baixo sendo dispensados. Justamente por isso. Vamos tentar entender essa história melhor. Vamos lá. Começando pelo decreto em si, o antinepotismo. Ele foi publicado pelo prefeito Márcio Canella, assim, logo no comecinho do mandato. Sim. E o curioso, né, é que no mesmíssimo Diário Oficial, logo depois do texto do decreto, saiu a nomeação do irmão do prefeito, o Marcelo Canella. Ah, o chefe de gabinete, que em algumas fontes aparece como Marcelo Correia da Silva, né? Exato. Isso já levanta uma dúvida logo de cara sobre como essa regra está sendo aplicada, né? Ou qual o espírito dela. Pois é, porque o decreto fala em proibir nomear parentes até terceiro grau. E tem a súmula vinculante 13 do STF, que reforça isso para cargo de confiança. Sim, exceto aqueles cargos que são estritamente políticos, tipo secretário. Isso. Mas chefia de gabinete geralmente é visto como um cargo mais administrativo, né? Fica a pergunta. A regra valeu desde o início mesmo? Para todos? E essa situação, ela não parece ser um caso isolado, viu? As nossas investigações aqui no Portal de Bel apontam também para a Secretaria de Educação. Quem comanda lá hoje é a Sheila Bochatti, conhecida como Pastora Sheila. E a gente identificou vários parentes dela nomeados em cargos comissionados importantes, com salários relevantes. Sim, a gente está falando das 2, das 3, são níveis altos, né, na estrutura dos cargos de confiança. A lista que a gente levantou inclui, por exemplo, a Bruna Batista Marques Boechat como secretária executiva. E o Jonathan Boechat Ferreira como gestor institucional. E tem mais gente. A Ana Carolina Boechat Dias Aguiar como assessora regional. E a Fernanda Boechat Dias Romero, essa já era servidora, mas aí foi promovida para uma comissão de avaliação. Curioso isso. E outra coisa que chama atenção, teve até errata publicada no Diário Oficial, sabe? Em 1º e depois em 7 de fevereiro, para corrigir nomes ligados a essas nomeações. Fica aquela pulga atrás da orelha, né? Se foi só erro ou, sei lá, alguma forma de dificultar a identificação. E aí vem o contraste que a gente mencionou no início. Enquanto isso acontecia, né, no alto escalão, a prefeitura soltou uma lista. Contratos cancelados. E a justificativa usada, cláusula 9ª, nepotismo. Exato. E o ponto crucial aqui, que a nossa matéria destacou bem, é que essa medida, ela parece ter atingido principalmente o pessoal de cargo mais baixo, servidores menores. Aí a pergunta fica no ar, né? A regra vale para todo mundo igual? Existe uma moralidade seletiva? Qual o critério, afinal, para aplicar para uns e aparentemente para outros não com o mesmo rigor? Complicado. E vale lembrar também o histórico que a gente já apurou e publicou. A Sheila Boechat, ela foi indiciada pela Polícia Civil lá em 2019, né? Sim, junto com o atual secretário de governo, o Dudu Magalhães. Isso, por suspeita de envolvimento naquele esquema de rachadinha, aquela prática ilegal de devolver parte do salário. E ambos continuam em posições de destaque hoje, respondendo na justiça. Pois é. E a gente até já mencionou aqui no PortalCast, numa outra conversa, algumas alegações sobre a conduta da irmã da secretária, a Fernanda Boechat, lá dentro da secretaria. São pontos que vão se somando, né? Vão pintando um quadro, né? Exato. Tudo isso cria um cenário de dúvida mesmo sobre a coerência na aplicação das regras. E levanta questões sérias sobre a fiscalização. Cadê os vereadores nessa história, por exemplo? O que a gente ouve é um certo silêncio, né? Mas o Portal de Bel continua de olho, claro. Então, resumindo o que as nossas reportagens mostram até agora, existe uma tensão muito clara entre a regra escrita, o decreto antinepotismo em Belford Roxo, e a prática que a gente está observando, principalmente nos altos escalões da prefeitura. E essa prática, ela contrasta demais com as ações que foram tomadas contra servidores de níveis mais baixos. Exatamente. Fica então uma reflexão para quem nos acompanha.
quando as regras que a própria administração cria parecem não ser aplicadas de forma uniforme, sabe? Especialmente nos níveis mais altos. O que isso diz pra gente sobre a governança, sobre transparência, sobre responsabilidade aqui no município? É uma pergunta importante e talvez indique que outras áreas também mereçam um olhar mais atento, né? Para verificar se o discurso oficial bate com a prática do dia a dia. Sem dúvida. Para quem quiser se aprofundar, ver os detalhes, os documentos, tá tudo nas reportagens completas lá no nosso portal, portaldebel.com. Isso mesmo. Bom, gente, obrigado pela companhia e até o próximo Portalcast.